Olá pessoal, eu sou Oscar, servidor do TRT da 23ª Região, aprovado no último concurso realizado pela nossa instituição para o cargo de analista judiciário da área judiciária. Estou aqui hoje para mais um vídeo do nosso quadro Marque Certo. Nós escolhemos uma questão que foi cobrada no último concurso do TRT da 9ª Região para o cargo de analista judiciário da área judiciária com especialidade oficial de justiça, na disciplina de Direito Civil. Vamos à questão. J sofreu danos causados por Y quando tinha 5 anos de idade. De acordo com o Código Civil, conhecido o autor do dano desde a sua perpetração, o prazo prescricional para pretensão de responsabilização civil de alternativa A, 5 anos, começa a ser contado da prática do dano. Alternativa B, 3 anos, começa a ser contado da prática do dano. Alternativa C, 3 anos, começa a ser contado com a cessação da incapacidade absoluta de J. Alternativa D, 3 anos, começa a ser contado do dia em que J atingir a maioridade civil. Alternativa E, 5 anos, começa a ser contado do dia em que J atingir a maioridade civil. Então, pessoal, como vocês puderam observar, a questão exige do candidato o conhecimento acerca do tema prescrição, especificamente acerca dos prazos prescricionais e acerca do início do prazo prescricional. A questão quer saber qual é o prazo prescricional da pretensão de responsabilização civil. Ela quer saber também quando esse prazo prescricional vai se iniciar em face do menor. Em relação ao prazo prescricional, a questão nos dá duas alternativas, 3 e 5 anos. Em relação à data do início do prazo prescricional, a questão nos dá 3 alternativas. A data da prática do dano, a data da cessação da incapacidade absoluta ou a data em que o menor atingir a maioridade civil. Como nós sabemos, em regra, os prazos prescricionais estão previstos nos artigos 205 e 206 do Código Civil. A questão quer saber qual é o prazo prescricional da pretensão de responsabilização civil. Sendo assim, nós temos que responsabilização civil é a reparação civil citada pelo artigo 206 do Código Civil, em seu parágrafo 3º, inciso 5. Vamos à leitura desse artigo. Artigo 206 do Código Civil, parágrafo 3º, inciso 5. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil. Portanto, como vimos, o prazo da prescrição da responsabilização civil ocorre em 3 anos. Porém, não basta sabermos qual é o prazo prescricional para respondermos essa questão. Nós temos que saber quando se dá o início desse prazo, quando o prazo começa a fluir. O artigo 198 do Código Civil nos traz as chamadas causas que impedem ou suspendem a prescrição, sendo que, já no inciso 1º, nós já encontramos o caminho da resposta da questão. Vamos à leitura desse artigo. Artigo 198 do Código Civil. Também não corre a prescrição, inciso 1, contra os incapazes de que trata o artigo 3º. O artigo 3º, por sua vez, assim dispõe: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Portanto, pessoal, como nós podemos ver, o início do prazo prescricional em relação ao menor, ela ocorre com a cessação da incapacidade absoluta do menor, aos 16 anos. Assim, nós já conseguimos responder a questão. Vamos à questão novamente. J sofreu danos causados por Y quando tinha 5 anos de idade. De acordo com o Código Civil, conhecido o autor do dano desde a sua perpetração, o prazo prescricional para a pretensão de responsabilização civil de alternativa A, 5 anos, começa a ser contado da prática do dano? Errada, pessoal. Como nós vimos, o prazo não é de 5 anos, e ao tempo da prática do dano, J era absolutamente incapaz, e, portanto, o prazo não corre. Alternativa B, 3 anos, começa a ser contado da prática do dano? Errada também, pessoal. Porque ao tempo da prática do dano, J era absolutamente incapaz, e, portanto, o prazo não corre. Alternativa C, 3 anos, começa a ser contado com a cessação da incapacidade absoluta de J. Essa alternativa está correta. Como nós vimos, o prazo da pretensão de responsabilização civil ou reparação civil é de 3 anos e começa a ser contado com a cessação da incapacidade absoluta de J. Isso porque não corre a prescrição
em face do absolutamente incapaz, aquele que tem menos de 16 anos. Alternativa D, 3 anos, começa a ser contado do dia em que J atingir a maioridade civil. Essa questão também está errada e o candidato deve ficar atento. Em relação à maioridade civil, o prazo começa a ser contado não com a maioridade, mas sim com a cessação da incapacidade absoluta, que ocorre aos 16 anos. Então, o candidato deve ficar atento. Alternativa E, 5 anos, começa a ser contado do dia em que J atingir a maioridade civil. Também está errado, porque, como nós já vimos, aqui tanto o prazo como o termo inicial estão errados. Então, pessoal, alternativa correta, letra C. Por fim, eu gostaria de fazer 2 observações importantes relacionadas ao assunto. A primeira, como nós vimos pela leitura dos artigos, não corre a prescrição contra o menor de 16 anos, chamado de absolutamente incapaz. Ou seja, ela não corre contra o menor, não corre em prejuízo do menor. Por outro lado, a prescrição vai correr normalmente a favor do menor, em benefício do menor. Tá? Então, os candidatos devem ficar atentos a essa diferenciação. A segunda observação que eu quero fazer diz respeito, como nós vimos, essa questão foi extraída da disciplina de Direito Civil, relativa à pretensão de natureza civil, tendo inclusive o enunciado feito referência ao Código Civil. Nesse sentido, caso o candidato se depare com alguma questão abordando pretensão de natureza trabalhista, com referência à CLT, não correrá prescrição em face do menor de 18 anos, diferentemente do que ocorre no Código Civil, que não corre a prescrição em face do menor de 16 anos. Isso por conta de disposição específica prevista na CLT. Vamos ao artigo. Artigo 440 da CLT. Contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição. Então, para efeito de início da contagem do prazo prescricional, não podemos confundir. No Código Civil, não corre a prescrição em face do menor de 16 anos. Na CLT, não corre a prescrição em face do menor de 18 anos. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado na preparação dos candidatos para o nosso concurso. Continuem estudando rumo à aprovação. Um abraço a todos, boa prova.